E aí pessoal, tudo jóia? Então vamos dar início a mais uma aula de inglês aqui. E hoje a gente vai retomar, na verdade, brevemente aqui os conceitos que a gente estudou, das técnicas de leitura. Posteriormente a gente vai fazer uma leitura guiada daquela atividade que eu passei para vocês no último texto, na última aula sobre o texto What Can You Do? Beleza? Galera, então a gente falou sobre duas técnicas de leitura, skimming e scanning, e você já sabe que a técnica de skimming é aquela que a gente utiliza para identificar informações importantes, né, as informações centrais do texto. Para isso a gente olha as figuras, olha os gráficos, olha o título, subtítulo, olha palavras em negrito, palavras em itálico, o que é mais destacado no texto, para a gente já bater o olho e ir em cima da informação que a gente está procurando, né? Eu disse que é semelhante a procurar uma informação numa revista de jornal ou numa notícia. A gente já faz aquela leitura rápida, aquela passada de olho rápida para encontrar as informações específicas, tá ok? Já quanto à técnica de scanning, que é essa que está na tela aqui, a gente comentou um pouco, então, keep in mind only particular information to be found out. Então a diferença básica entre o skimming e scanning é que skimming nós estamos atrás da informação geral, o assunto principal. No scanning a gente está atrás de informações particulares, tá? Então, particular information. Letter B, it's used to extract a specific information without reading the whole text. Então nós utilizamos aí para encontrar informações específicas sem precisar ler todo o texto. Então a gente vai direto, bate o olho direto em nomes, datas e lugares, names, date and place, ok? Letter C, start by reading the questions instead of the text. Então, comece lendo as perguntas ao invés do texto. E aqui eu quero chamar a atenção para esse ponto aqui, C, né? Que eu passei algumas questões sobre o texto What Can You Do? E eu dei uma dica que vocês poderiam observar nas próprias perguntas e ter um direcionamento para responder, ou melhor, ter um direcionamento para as respostas, ou seja, olhar o que estava na pergunta e já em cima daquelas palavras específicas presentes na pergunta, procurar essas palavras do texto e dar uma lida ali meio em volta ali dessas palavras e então encontrariam as respostas. Vou mostrar isso na prática já. Por meio desse texto mesmo, tá bem? E por fim aqui, letter D, identify the keyword, né? Identifique palavras-chave no texto. Então, só repassando isso aqui que a gente já viu, então vamos lá para nossa leitura guiada, aqui, nossa atividade guiada. Deixa eu só deixar bem no cantinho aqui. Beleza. Então esse foi o texto que eu deixei como atividade para vocês. Enviei aqui no formulário para vocês estarem preenchendo o título What Can You Do? Certo? Então vamos lá discutir um pouco a respeito desse texto. Então olha só, quem bate o olho aqui, né, a princípio fica com medo, né, porque, nossa, quantas palavras em inglês, que dificuldade. E aí eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5... 8 perguntas para serem respondidas a respeito de um texto desse tamanho, então já bate aquele frio na barriga, né? Lembrando que muitos de vocês querem fazer o Enem, querem fazer o vestibular da vida, passar na prova é importante, então essas técnicas de leitura são muito utilizadas na hora de ler, compreender e interpretar textos aqui, principalmente numa prova que não tem muito tempo. Certo? Então, olha só, se fosse para aplicar o skimming aqui, né, aquela passada de olho, então nós temos aqui uma imagem, né, de uma pessoa séria, engravatada, opa, tá com cara de ser um político, alguém, talvez, de algum órgão do governo, de alguma ONG, algo nesse sentido. Então nós lemos mais embaixo um título bem destacado aqui, né? Secretary General. Opa, General, General, Secretário, Secretário-Geral. Isso, Secretário-Geral. Letter é uma carta, então uma carta do Secretário-Geral, dessa figura aqui. Opa, então nós temos uma dica, letter. A gente sabe que letter é uma carta, supondo que vocês sabiam, né? Então já sei que o que eu tenho diante de mim aqui é uma carta do próprio secretário. Então quem vai estar falando aqui é o secretário. Geralmente a carta a gente endereça ela para alguém, né? Geralmente a carta é uma resposta ou mesmo tem essa conotação que nós queremos falar algo para alguém específico, tá bem? Aqui nós temos uma word bank com alguns vocabulários, é a tradução, né? Advice, conselho, belong, pertencer, keep, manter, por aí vai.
Aqui algumas perguntinhas. Bom, atrás lá, né, tem uma bandeira, né? Então, tudo nos indica que essa figura é uma figura importante. Então, vamos lá, continuando a técnica de skimming. Vou passar o olho aqui direto. Então, tem duas palavras em negrito aqui, né? Bridges. Bridges. Então, se eu não sei, eu corro lá, ó, no Google Tradutor aqui. Até tinha uma palavra aqui, ó. Bridges. O que é bridges? Opa, pontes, né? Pontes? Mas que pontes tem a ver? Vamos voltar lá. Religions, né? Different religions. Different religions. Então, diferentes religiões. Bridges. O que é build? Build. Então, eu corro lá também, ó. Build bridges. Build bridges. Vamos lá. Construir pontes. Ou construa pontes, nesse caso. Construa pontes. Diferentes religiões. Diferentes linguagens. Diferentes... Peraí, as pontes ligam as coisas, né? Será que ele está falando para eu construir algo, né? Para ligar aí as diferentes religiões, diferentes linguagens, diferentes cores? Opa, o secretário pode estar falando sim desse assunto. Inclusive é um conselho que ele está dando, né? Advice é um conselho. Ah, tá. Então, eu acho que é isso. A gente poderia ainda ler aqui, ó. Primeira, né? Primeira linha aqui. Primeira e segunda, as duas últimas, primeira e segunda, ou até o ponto, né? E aqui também, no último ponto até o último ponto, aqui também a técnica de skimming, passando aquele olhar rápido, aquela leitura rápida sobre o texto, certo? Só isso de informação por enquanto. Vamos partir então para as perguntas. Number 1, predictions. Predicting is a reading strategy. Então, predição é uma estratégia de leitura. A gente olha, reúne estudo de informações e já faz algumas previsões aí, né? Então, examina os elementos que compõem o texto antes de lê-lo. Pode nos ajudar a fazer previsões sobre as informações e o conteúdo geral que vamos encontrar. Check the elements that help us make prediction about the text. Então, cheque os elementos que nos ajudam a fazer essas previsões sobre o texto. Então, nós temos imagens desse texto, temos título, um título bem destacado, e temos o layout, que é a organização de tudo isso, né? Então, aqui a imagem, aqui do lado aqui um vocabulário, abaixo da imagem um título bem grande, depois o texto. Essa organização das coisas ou dos elementos textuais na página, na folha, né, se chama de layout, certo? Matamos essa. Number 2. Who is asking the encouraging question? Who, essa palavrinha é muito importante na língua inglesa. Na verdade, a família de palavras que a gente chama de W-weight questions é muito importante em língua inglesa. Who, when, where, whose, why, tem how também. Então, quem, quando, onde, de quem, por quê, how é como, tá? Aqui é como, ele traduz como quão também, mas seria como. Então, vamos lá. Quem, onde, quando, olha só que legal. Quem, quando, onde, por quê, como, são palavras importantíssimas, não só na língua inglesa, mas em qualquer língua, né? Então, quem está envolvido? Imagina uma notícia de jornal, ela já responde tudo isso aqui, ó. Quem que está envolvido no acontecimento? Quando que foi? Onde que foi? Certo? Por que aconteceu? Como aconteceu? São palavras importantíssimas. Voltando ao nosso texto, eu tenho um who aqui na pergunta. Who is asking? Essa palavra... ou melhor, essa palavra já é bem conhecida também. É o famoso verbo to be, né? Então, quem é ou quem está? Asking, perguntando, essa questão, né, encorajadora, encouraging question. What can I do to make things better? Essa é a questão, certo? Ah, tá, aqui eu esqueci também, né, do what, of course. What, o que aconteceu? Quem, quando, onde? E por aí vai. So, what can I do to make things better? Né? O que eu posso fazer para melhorar as coisas? A pergunta é, quem que está perguntando isso? Né? Quem que fez essa pergunta? Quem fez essa pergunta? Então vamos olhar lá no texto, ó. More and more young people are asking me this encouraging question. O outro detalhe é o seguinte, eu tenho aqui encouraging question. Asking the encouraging question. Eu tenho
aqui na pergunta, qual que era a dica? Era observar a pergunta, talvez ler primeiro a própria pergunta e aí sim procurar no texto. Olha aqui, asking, vamos lá, asking, né? Encouraging question. Então, quer dizer, vamos ler por volta. O que deve estar aqui? Então, young people are, aqui eu também sei, né? Or significa... também é o verbo to be, né? Young people, os jovens estão fazendo, me perguntando essa pergunta encorajadora. Então, quem? Young people, the young people. A resposta, the young people are asking him this encouraging question. Certo? Number 3. Deixa eu só confirmar uma coisa aqui. Rápido. Beleza. 3. What is Kofi Anna's answer or advice? Qual que é a resposta do Kofi Annas? Quem que é o Kofi Annas? É o nosso secretário-geral aqui, que eu acabei não colocando o nome dele. Estaria um pouquinho abaixo aqui, mas mesmo assim, né? É o único personagem que nós temos em destaque aqui. E é ele, lembrando que a carta, quem está respondendo é ele. Então, qual que é? What is, ou what aqui, ó, a importância. What is Kofi Anna's answer or advice? Qual que é a resposta ou conselho? Então, vamos de novo. Answer não tem mais, olha só. Advice. Vamos procurar lá? Aqui, advice. Opa, vou ler por aqui. Deve estar aqui a resposta. My advice, o meu conselho o meu conselho é. E aí ele começa a dar o conselho. Start by learning and looking around you. Get to know people whose lives are different from yours. Find out what you have in common with them. Build bridges of understanding with them. Até aqui é todo o conselho que ele dá. Então, my advice is, comece learning and looking, aprendendo e olhando ao seu redor. Né? Conheça pessoas cujas vidas são diferentes das suas. Encontre o que há de incomum com essas pessoas, com eles. Construa pontes de entendimento com eles. Todos esses conselhos o nosso secretário-geral aqui, Kofi Annas, dá. Certo? São conselhos que ele dá. As respostas dele a essa pergunta, what can I do to make things better? O que eu posso fazer para melhorar as coisas? Ele diz, né? His advice is, o conselho dele é, comece aprendendo e olhando ao seu redor e por aí vai. Certo? Percebam como que a resposta, eu utilizo a pergunta para encontrar a resposta. Number 4. Kofi Anna speaks about the human differences. Né? Human differences, tá? Olha, são dois cognatos aqui, ó, humano, diferenças humanas, né? What are these differences? Kofi Anna fala sobre diferenças humanas. Quais são essas diferenças? Então, ó, vamos procurar lá no texto human differences. Será que a gente encontra? Tem algo em comum. Every society needs shared values. Different, achei a palavra aqui, different. Peraí, vamos lá na pergunta de novo. Então ele fala sobre as diferenças humanas. Quais são essas diferenças? Peraí, vamos ver. Não sei o que, society, respect, equal não, ele está falando de diferenças. Human, achei a palavra human rights. We may have different religions. Quais são essas diferenças? Human, different. Tá por aqui a resposta, né? É o quê? Different religions, different languages, different colored skins. Certo? Então, olha lá minhas respostas. Different religions, different languages, and different colored skins. Quais são essas diferenças? Diferentes religiões, diferentes línguas e diferente cor de pele, aí, né? Cor da pele. Certo? Number 5. According to the text, even if we have these differences, we... 3 pontinhos. De acordo com o texto, mesmo que tenhamos essas diferenças, nós belong to the different human races. So we are all part of the different human families, or belong to one human race. So we are all part of the same human family. É essa, né? Apesar das diferenças, nós pertencemos a uma única raça humana, one human race. Nós somos todos partes da mesma família humana,
tá lá no texto, ó, tá aqui, ó. But, né, depois as diferenças. But we all belong to one human race. We are all part of the same human family. Tá tudo aqui no texto, não precisava entender, né, tudo, palavra por palavra, para saber as respostas. E olha só que eu tô já na pergunta 5. E eu identifiquei poucas coisas no texto para conseguir responder. Eu nem cheguei aqui ainda, no último parágrafo, certo? Vamos avançar? Number 6. To give others the same opportunities we have means, não dar aos outros as mesmas oportunidades que temos, significa make things better, certo? Fazer as coisas melhor, não pior. Dar as mesmas oportunidades uns aos outros significa fazer as coisas melhor, de acordo com o texto. É sobre isso que o texto está falando, certo? Number 7. Talking and listen to each other means, falar e ouvir um ao outro significa o quê? To have no communication, não ter nenhuma comunicação. To have a bad communication, ter uma comunicação ruim. Or to have a good communication, ter uma boa comunicação. To have a good communication, certo? Falar e ouvir um ao outro significa ter uma boa comunicação. To have a good communication. Next one, letter 8. Answer in Portuguese. Essa era para responder em português. What is the text about? Or what is the main subject of the text? Então, sobre o que o texto está falando, ou qual é o assunto principal do texto, certo? Então, até esse momento, nós falamos sobre conselhos, nós falamos sobre os jovens, nós falamos sobre make things better, ou seja, fazer as coisas melhor, um mundo melhor, talvez, né? Falamos da comunicação, certo? Falamos das diferentes pessoas ou suas culturas, religiões, suas crenças e valores, que também são palavras presentes no texto, tá? Worth é a palavra que usa aqui, o valor das pessoas, certo? Então, o texto nada mais é, ou o assunto principal do texto é os conselhos dados aos jovens. Eu poderia até colocar aqui, ó, conselhos dados por Anna. Como que é o nome dele mesmo? Como que escreve? Kofi Annan. É isso? Kofi Annan. Eu acho que eu copiei errado aqui. É Annan. Vamos lá. Annan. Kofi. Então, conselhos dados por Kofi Annan aos jovens para que construam um mundo melhor por meio da comunicação que possibilita a criação de laços com diferentes pessoas e suas culturas, religiões, crenças, valores e etc. Bacana? Então, galera, a gente respondeu 8 perguntas sobre o texto. Nós eliminamos aqui praticamente todo esse parágrafo, a gente nem chegou aqui, né? Para responder, mas poderia sim, tá? Encontrar informações específicas aqui, mas perceba que de 100%, talvez para responder a gente usou uns 40%, vou colocar 50% do texto. O restante a gente chama de bullshit, tá? O restante não importa, tá? O restante é coisas que não são necessárias. Por quê? Essas duas técnicas de leitura, o que faz com a gente? Faz a gente ter um olhar mais treinado, né? Um olhar mais cirúrgico, digamos assim, quando a gente olha para um texto em inglês. Então a gente consegue buscar as informações que a gente precisa e chegar ao nosso objetivo final, que é conseguir compreender, né, entender, ler, compreender e interpretar um texto em inglês, certo? Essa foi a nossa aula de hoje, então, espero que tenham gostado. Vou fazer um pedido para vocês, pessoal. Por gentileza, curtam aqui o meu canal no YouTube. Eu não sei, quem sabe posso até levar adiante, né, o canal. Vamos fazer um teste aí, sempre precisa de gente que curte, né? Então se inscreva, na verdade, né? Se inscreva no canal aí, deixa uma curtida no vídeo. Quem sabe, de repente, com o incentivo dos alunos, eu posso até levar adiante aqui esse canal. Bacana? So, have a good time. Bye bye.